Fica aqui comigo enquanto eu começo a suar nesse vídeo falando sobre arte mais uma vez. É incrível, parece que quando eu ligo a câmera começo a suar instantaneamente. Mas aqui em Salvador é assim mesmo, é sempre muito calor. Então, para quem tem acompanhado o canal, viu que ontem mesmo eu coloquei um vídeo falando sobre a polêmica da inteligência artificial produzindo arte e como isso pode ser resolvido com algumas questões basilares no que se trata, no que tange ao domínio da arte clássica, daquilo que já vem sendo concebido desde muito antigo, não só na civilização grega, romana, ocidental, mas também nas diversas outras civilizações que chegaram a um patamar de ter uma arte desenvolvida e em outros aspectos bem desenvolvidos, né? Como também a sua política organizada, como também uma busca científica metodológica, também uma espécie de religião, né? Não comparando religiões especificamente, mas dizendo que uma religião que consiga abarcar grande parte das pessoas e uni-las em um ideal, uma busca comum, né, melhor dizendo. Porque, do contrário, ela acaba sendo simplesmente algo subdesenvolvido, né? E o que não quer dizer que não tenha um valor em si, enfim, não é bem isso do que se trata, e também não do que se trata esse vídeo, porque, na verdade, o que eu vou tratar nesse vídeo aqui, apenas fazendo uma breve retrospectiva, para aqueles que tenham perdido alguma coisa, né, dessa semana. Eu acabei de ler esse livro aqui, né, chama-se Arte para Quê, do Roberto Mallet, e ele vai falar tanto sobre esses assuntos, né, que eu abordo aqui no canal. Ele tem uma outra forma de exposição, algumas coisas são levemente diferentes, mas podemos dizer que trabalhamos na mesma linha, né? Roberto Mallet é um professor de teatro, né? Tem vários vídeos aqui no YouTube, né? Tem seus cursos também. E nesse livro aqui ele é bem muito bom porque ele é sucinto, bem sintético. Os tópicos eles são divididos em recortes bem suficientes, né? E ele vai tratando de cada tema, cada etapa de forma o suficiente sem se alongar muito, né? Acho que algumas coisas ele acaba dando muito uma especial atenção desnecessária, mas o que eu queria tratar com vocês é justamente aqui no final, onde ele vai falar da finalidade da arte e a finalidade da vida, né? E ele vai relacionar esses elementos da finalidade da nossa vida humana e a finalidade da arte como com as quatro causas que Aristóteles nos traz. Para caso vocês não saibam, vamos relembrar aqui, todo objeto ele tem uma causa material, uma causa formal, uma causa agente, né, da pessoa que realiza aquela obra, né, por exemplo, vou explicar as quatro já no final, né, e uma finalidade, uma causa final. A causa material é o meio onde ela é feita, né, vamos falar de um copo, por exemplo. O copo ele pode ser de vidro, de barro, de metal, de plástico, certo? Mas é sempre um copo. Uma causa formal é o que permite que eu reconheça o copo enquanto copo. Então, o copo ele tem uma estrutura mais ou menos cônica, né? Vamos dizer assim, e vai ter aquele formato, né, de uma boca, né, mais aberta e afunilado, ou não, né, mas geralmente afunilado. E eu sempre reconheço um copo enquanto o copo como uma sua função de geralmente portar algo, né? Ainda não vamos. Temos então a função da do agente, né, que realiza essa obra, que vai ser a depender da pessoa, a pessoa que trabalha isso, né? Se é um copo de metal, um metalúrgico, né? Se é um copo de vidro, um vidraceiro, se é um copo de barro, um oleiro, enfim.
eu tenho também a causa final, que é justamente beber água. Um copo serve para beber água, ele tem essa finalidade. A causa final conversa muito com a sua causa formal, né? Que dá àquele objeto o seu nome, né? Porque a finalidade que nós exercemos em vida é também, de certa forma, de alguma maneira, aquilo que nos faz reconhecermos pelo nosso nome, né? E por isso, e através dessas quatro ideias, dessas quatro causas, ele vai refletindo para dar uma ideia de finalidade de vida e de finalidade que a arte nos aponta para isso, né? A arte nos aponta para uma finalidade na vida. Essa é a tese que ele está colocando. E o que ele vai colocar? Que que a obra de arte nos revela uma situação espiritual humana que é manifestada, atualizada e realizada por um artista. Ou seja, toda a arte vai nos apresentar uma parte da nossa própria existência. Se algo que nós não vivemos, algo que nós vamos viver, né? Se nós passarmos para pensar em termos mitológicos, tudo aquilo que nós não vivemos e não vamos viver em vida, vamos acabar vivendo em uma outra situação, seja num pós-vida, numa outra vida, enfim. Em termos mitológicos, a gente tem essa ideia de que a alma vai precisar passar por todas as experiências para se desenvolver completamente, certo? Isso é algo que é constantemente trabalhado por diversas linhas, né? Então, o que a arte vem trazer, vem contribuir para essa ideia? Ela vem nos antecipar, ou se não nos antecipar, abrir a nossa consciência para essa realidade. E aqui é um ponto especial no que tange à utilização da arte como uma ferramenta para desenvolver as nossas virtudes. Porque no momento em que eu começo a tomar a consciência de que existem certas coisas, certas realidades, né? E aqui eu posso dizer, a arte nos possibilita alcançar novas realidades, perceber novas realidades. No momento em que eu percebo essas realidades, e as virtudes são realidades, eu posso então começar a buscá-las, né? A primeira coisa, aquilo que é aquela máxima, né, da psicologia, no momento em que eu aceito como eu sou, eu começo a poder mudar, eu começo a mudar, eu começo a poder me melhorar, né? Porque eu aceitei uma realidade. No momento em que eu, no ramo da arte, né, na esfera da arte, eu aceito que existe essa realidade, que eu não ainda tomei contato pelos meus próprios sentidos, pelas minhas próprias ações, eu posso então agora começar a tirar os véus que encobrem essa realidade da minha vida, que fecham essa realidade para mim. E vou então buscando, podendo me relacionar com isso, né? Mais para frente aqui, a última frase do livro, o Roberto Mallet vai trabalhar o seguinte, vai colocar o seguinte: aproveitemos as obras de arte naquilo que tem de melhor e na sua finalidade essencial. Né? 2 pontos. Habilitar-nos a viver plenamente, ampliar nossa vida e preenchê-la cada vez mais de sentido. Tá bem? Então eu vou falar disso aqui. Antes eu queria convidar você, caso você tenha interesse na escrita criativa e compreender mais a visão que eu tenho, que nós trabalhamos aqui na Polis sobre escrita criativa, gostaria de convidar você para se inscrever na oficina Cartas ao Jovem Poeta, onde nós trabalhamos aquele livro do Hilke, Rainer Maria Rilke, onde ele traz uma série de cartas falando sobre esse tema, sobre como ele enxerga a vida e como a vida se comunica, converge com a arte, tá bem? O link vai ficar aqui na descrição, caso você tenha interesse. Também eu vou deixar o link do livro, né, do Cartas ao Jovem Poeta. Não da arte, porque eu acho que eu não tenho o link desse livro aqui. Então, caso eu encontre, eu deixo também na descrição para vocês. Bom, então voltando aqui. A arte preenche a nossa vida, né? E
habilita-nos a viver plenamente. Eu vou citar literalmente o que ele está dizendo aqui. A finalidade essencial, 2 pontos, no caso da arte, né? Habilitar-nos a viver plenamente, ampliar nossa vida e preenchê-la cada vez mais de sentido. Ou seja, preencher a nossa vida cada vez mais de sentido e habilitar-nos para vivê-la plenamente. Por que plenamente? Essa é uma ideia interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é uma ideia interessante, é um paradoxo, porque o ser humano, em sua essência, em sua ideia, em sua concepção mais profunda, ele vai ser aquele ser que tem em si mesmo todas as possibilidades possíveis de serem realizadas. E só que ele não é capaz de realizar todas elas. O paradoxo está aí, né? Viver plenamente para um ser humano ele é impossível, porque para isso a gente teria que ter dominado, desenvolvido absolutamente todas as suas potencialidades, que em essência são infinitas. Então, ao mesmo tempo que a arte nos abre para essa ideia é um paradoxo, mas as ideias fundamentais do ser humano, elas são paradoxos. O Roberto Mallet ele vai trazer uma definição aqui do Aristóteles em relação ao ser humano ser um animal racional. E esse animal racional, na verdade, ele em outras palavras, um animal logístico, que é, na verdade, um animal que capta o sentido das coisas, um animal que tem inteligência. E o fato de possuir inteligência já o capacita de uma forma diferente, muito diferente. Não é simplesmente um animal que tem uma inteligência e de repente acabou, né? Ele morre e some tudo. Por definição, tudo aquilo que tem a posse da inteligência, né? O porte da inteligência dentro de si, ele é também imortal. No mito, né, grego de Prometeu, a gente entende, né, que só os seres humanos possuem a chispa do fogo, né? Essa inteligência é comparada com o fogo. E o fogo, então, dá essa ideia de inteligência para a gente, esse estalo, essa chispa que permite com que a gente possa realizar uma série de coisas. Entre elas, a clara metáfora, analogia de estar acordados dentro da escuridão, né? Porque o fogo agora pode iluminar, pode guiar nossos passos na escuridão, porque é essa ideia de luz interior que é capaz de iluminar as coisas da vida que muitas vezes aparecem confusas para nós. Então, isso também é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que o ser humano é um animal, ele tem uma parte, uma centelha que é divina, né? Que não é animal. Dentro dele, precisa convergir, articular, harmonizar essas duas realidades. Senão ele não se realiza. E por isso a arte pode ajudar, né? Por isso que a arte tem essa capacidade. Porque, como eu falei mais cedo, a arte nos possibilita abrir nossos horizontes para uma ideia, para uma virtude que nós não conhecemos. No momento em que a gente percebe, né, toma posse dela, intelectualmente falando, né, a gente pode então buscá-la, né, para vivenciá-la, pode buscá-la em ato, né? Então, a arte nos abre esse horizonte e é capaz de nos movimentar nesse sentido. Nesse momento, então, entra o paradoxo de que a gente não pode se realizar plenamente, porque o ser humano plenamente realizado ele seria um sábio total, completo, né? E um sábio, né, nessa visão que a gente está trabalhando, ele já praticamente deixou de ser o ser humano, né? Porque já desenvolveu uma série de coisas, né? Sábio, eu estou falando, quando eu falo de sábio, de alguém realmente muito grande, né? Um ser humano que já não partilha de tantos defeitos humanos que nós carregamos, né?
Então, vou falar dessas figuras que são quase míticas, né? Pitágoras, né? Buda, Jesus Cristo, né? Ainda todas elas nós temos nas comprovações históricas, né? Mas como elas são tão grandes, o nosso olhar para essas coisas, para essas tendências, para esses sábios, é o de rechaço. A gente rechaça isso porque não podem ter pessoas tão grandes assim. Mas nós sabemos, né, quando estudamos um pouquinho, né, quando nós entendemos um pouquinho, que eles sim existiram e que compreender, né, entrar em contato com a ideia desses grandes sábios faz parte do nosso processo de crescimento também. Nós crescemos à medida que nós acompanhamos esse pessoal, né, e como eles desenvolvem, né, a sua vida. Tá bem? Então a arte nos possibilita isso, essa esfera de novas realidades e de traçando no nosso próprio destino. Em última instância, eu falei, né, das 4 causas que compõem tudo que vive, tudo que é produzido. Eu poderia dizer que existem essas 4 causas dentro do ser humano, né? E poderia dizer também que o artista é um grande construtor de si mesmo, que a maior obra de um artista é a sua própria vida. Tenho falado bastante disso nos últimos vídeos e volto a afirmar que a maior obra de um artista é a sua própria vida. E, por extensão, por consequência, ele acaba também por ajudar outras pessoas a construírem a sua própria vida. Né? Quantas vezes ou quantas pessoas, né, não nos falam que mudou a forma de viver, de olhar a vida depois de ter lido uma obra muito significativa, né, como Um Senhor dos Anéis, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Odisseia, Lusíadas. Eu posso dizer, por exemplo, que eu fui impactado por todas essas obras, né, principalmente pela Odisseia, por ter lido ela relativamente jovem, né, e percebi ali uma profundidade na maneira como se tratava todas as coisas, até as coisas mais simples. Eu comecei a passar a querer falar dessa forma, com uma elegância, mas sem ser uma coisa forçada, né? Porque é incrível isso, como ainda na tradução você percebe que os gregos possuem essa elegância na fala, mas sem ser aquela coisa piegas, aquela coisa classicista, né, iluminista, coloca aqueles ornamentos idiotas nas frases, né? Fica uma coisa toda pomposa, uma coisa que causa um certo rechaço, né? Que é muito forçado, é muito, sabe, comida com muito açúcar, né? Você toma aquele suco, tá tão é, é, castigado de açúcar, né? Tão empoçado de açúcar que você não consegue terminar, porque fica horrível, né? E outras coisas, né? Então, era uma questão muito natural, como se não a capacidade, mas o tempo de convivência com essas ideias, ou com essa forma de falar, com essa elegância, com essa sutileza, fosse tanto que já fosse algo comum, algo até, não vou dizer banal, mas algo corriqueiro, né? Algo que se fazia sempre. E daí, o sentido de ética para eles era algo como costumes, né? Algo que eu faço sempre, algo que eu estou que me é próprio fazer sempre, porque isso é bom. Pois bem, então atingir esse nível de naturalidade na expressão, na comunicação, para o artista também é algo muito fundamental, para todo mundo, na verdade, eu diria, mas para o artista tem um peso especial, porque ele vai trabalhar com ele tem essa missão, essa incumbência de comunicar verdades difíceis, né, incomunicáveis, vamos dizer assim. Então, a sua obra de vida, né, ou seja, a construção de si mesmo para ele é muito crucial porque permite com que ele possa comunicar melhor a obra que ele está desenvolvendo, né? E é isso, para esse vídeo de hoje é isso.
Eu vou fazer ainda mais um vídeo falando sobre inteligência artificial, vou relacionar isso com a ideia dos símbolos, vou desenvolver isso de forma mais detalhada, né? E no primeiro vídeo eu fiz algo de forma muito por cima, né? Mas eu vou aproveitar que já fiz um vídeo sobre isso e vou poder trabalhar direto com os elementos mais conceituais. Então, né, por hoje nós vamos ficar por aqui. Caso tenha interesse, né, na oficina de escrita, o link está na descrição. Se gostou do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui sobre o que você gostaria de ver aqui no canal e do que esse vídeo te agregou alguma coisa, tá bem? Bom, até a próxima. Tchau, tchau.